Fala, rapaziada, vamos, que o show não pode parar aqui com as aulas de filosofia. Hoje nós trataremos de introdução à filosofia política e falaremos aí sobre alguns grandes nomes da filosofia política que existe desde os primórdios da filosofia. Então a ideia da aula de hoje é que nós trabalhemos a origem do conceito, um pouco da sua evolução histórica, e ao analisar a evolução histórica, a gente vai parando em alguns pensadores, em alguns momentos mais relevantes, de modo a preparar o terreno para mais adiante nós entendermos os aspectos mais fundamentais da filosofia política no sentido de incidência em vestibular. Portanto, hoje trata-se de uma aula de introdução. Nós faremos aqui uma espécie de saborear da filosofia política. E por falar em saborear, vou eu aqui tomar o meu bom e velho cafezinho no meu pequeno copinho. Vejam o tamanho do copinho ao lado da minha cabecinha. Então vamos, morram de inveja. Com licença, não tem palhaço aqui, eu vou tomar com muita calma. Com licença. Ah, delícia, delícia, delícia. Então vamos aí, gente, começando a estudar filosofia política, entendendo um pouco do seu conceito. A palavra política vem da palavra polis. Polis significa cidade-estado na Grécia Antiga. Portanto, quando os cidadãos, sobretudo em Atenas, berço da democracia, quando os cidadãos se empenhavam em discutir os rumos da cidade, discutiam, portanto, política. Polis, política. A palavra política permaneceu no tempo. É claro que a polis grega, que, segundo Platão, na sua obra República, teria até, no máximo, 3.000 habitantes, a polis grega não se compara com os países que nós temos hoje em dia. O importante é analisar e compreender em termos de perspectiva histórica, de evolução, enfim, né? A polis, Grécia Antiga, se equivale ao que hoje nós chamamos de estados nacionais e daí por diante. Portanto, a discussão a respeito da polis, a política, vira uma discussão a respeito do estado, enfim, do continente, dos mercados comuns. Portanto, há uma evolução, a discussão a respeito da filosofia política, ainda que a pauta mude ao longo do tempo, claro que ela continua acontecendo. Então vejam só, lá na Grécia Antiga, na polis, as primeiras discussões a respeito da vida pública, do público, surgiram. E aí nós temos alguns filósofos que nos interessam para então entender um pouco da evolução conceitual, matando o cafezinho antes de mais nada. Delícia. Então olha só, gente, o primeiro que nós vamos estudar é Platão. Platão escreve algumas obras que discutem filosofia política, a República, portanto, as leis é um outro exemplo. E é importante destacar, né, que o Platão vai dizer ainda a questão da cidade ideal ter no máximo 3.000 habitantes. Ele vai dizer que do ponto de vista educacional, a cidade ela devia estimular no sujeito aquilo que ele tem de mais hábil, aquilo que ele tem de mais competente. Dentro desse raciocínio de Platão, vamos pensar aqui com um exemplo cotidiano. Suponhamos que o sujeito seja fascinado por futebol, mas ele jogue melhor voleibol. Segundo Platão, esse sujeito precisa, portanto, treinar voleibol. Não é o que ele gosta mais, mas sim aquilo que ele é mais hábil. Um outro dado importante, quando se trata da filosofia política de Platão, assim, muito en passant, né, gente? A ideia aqui é fazer uma introdução, é lembrar que Platão defende que a cidade ideal deve ser governada por pessoas preparadas filosoficamente, preparadas intelectualmente para governar. Eu falo aqui dos chamados reis filósofos, essas pessoas que não são reis porque um dia foram príncipes, não é essa a ideia, mas são pessoas que, lembrando da alegoria da caverna, saíram da caverna, conseguiram conhecer parte das ideias constantes no mundo das ideias, portanto se diferenciam, possuem uma alma racional e portanto estão aí aptos a governar um determinado
uma determinada polis e daí por diante. O segundo nome que a gente vai estudar, pensando a filosofia política, é Aristóteles de Estagira. Aristóteles escreve uma obra chamada Política, em grego, Politeia. E há algumas coisas aí nessa obra muito pertinentes do ponto de vista político que vale a pena a gente examinar. Primeiro que nós sabemos que a filosofia aristotélica é uma filosofia teleológica, portanto ela sempre mira, uma finalidade. Então a finalidade da polis para os demais indivíduos que nela habitam é a produção de felicidade. Precisa produzir felicidade a todos os seus cidadãos. Por quê? Porque a polis espelha a finalidade do homem no mundo, e a finalidade do homem no mundo é ser feliz. Ele também vai dizer que uma vida plena, uma vida boa na cidade, uma vida equilibrada é a vida que busca o justo meio, a justa medida, o meio termo, que é a sua ética, discussão esta que nós já travamos há poucos meses aí, quando estudamos Aristóteles. Também é importante destacar, quando a gente fala da filosofia aristotélica, o chamado zoon politikon. Segundo, em grego, não é? A tradução é: o homem é um animal político. Outra tradução possível é: o homem vive na cidade. O homem se diferencia dos demais animais por ser dotado de racionalidade, e por ser dotado de racionalidade vive na cidade e trava relações sociais. Portanto, diferentemente dos demais animais, ele é um animal que habita a polis, é um animal político. Vamos avançar mais um pouco no tempo, aterrissar no período patrístico. Já estamos na era medieval, visitamos agora o glorioso Agostinho de Hipona, na Igreja Católica conhecido como Santo Agostinho. Reparem, gente, Agostinho escreve uma obra chamada De Civitas Dei, a cidade de Deus. Nesta obra, Agostinho defende que a cidade ideal é aquela que segue os princípios da teologia cristã. Reparem, é uma obra teológica, é uma obra importante do ponto de vista religioso, claro que é, mas não deixa de ser uma obra de filosofia política na medida em que estuda a organização, questões relativas, pertinentes à polis. Aí avançamos para o Renascimento. No Renascimento nós temos Nicolau Maquiavel que escreve uma obra de filosofia política bastante importante, inclusive é um divisor de águas, segundo a tradição das discussões da filosofia política até ele, que é o Príncipe. O Príncipe pretende discutir como um governante deve se comportar frente aos seus súditos para se manter no poder de forma não ameaçadora. E aí nós temos em Maquiavel uma série de dicas que ele vai dando para que esta manutenção no poder se dê. Isso tudo nós já vimos, né, na aula de Renascimento. Há aqui um rememoramento. Então eu gostaria de dizer o seguinte, que o grande pano de fundo, o grande divisor de águas, a grande originalidade do Príncipe de Maquiavel diz respeito à forma como Maquiavel entende a gestão e o que deve orientar a gestão. Maquiavel, nesse sentido, ele é bastante pragmático em defender que o que deve orientar a administração, as decisões de um príncipe, ou seja, de um governante, são os seus fins, são os objetivos que ele pretende alcançar. Aquilo que deve enredar os objetivos que ele pretende alcançar não pode necessariamente, como era até então defendido e exaltado, não deve necessariamente estar em consonância, estar coerente com valores morais, com valores éticos, com valores religiosos. Muitas vezes, aquilo que o governante precisa fazer para se sustentar no poder é incoerente com esses
referenciais. No entanto, segundo Maquiavel, ele deve fazer na medida em que, se aquilo for necessário para alcançar os teus objetivos. Repare, isto é original, isto é uma novidade na época, isso impacta, e é por isso que Maquiavel, então, fica famoso, a sua obra O Príncipe fica então famosa. Mas eu disse a vocês que além desse pano de fundo, há outras questões da obra de Maquiavel que fizeram muito sucesso. Uma delas diz respeito às duas atribuições que devem ter um governante, o príncipe, portanto, que é o referencial que ele usa. Ele vai falar da virtude e vai falar da fortuna. A fortuna é uma expressão que diz respeito à sorte, o governante precisa ter sorte. A outra é a virtude. A virtude tem a ver com a virtude, com a competência. Ele diz o seguinte: como a fortuna é algo invariável, é algo que nem sempre se apresenta, como a sorte é algo que nem sempre se apresenta, o governante precisa ser necessariamente virtuoso, o governante precisa ser necessariamente hábil, competente. Quando a fortuna vier junto, quando a sorte vier, muito que bem. Se não vier, a competência o leva, a competência o faz caminhar em torno dos seus resultados, dos seus fins. Uma outra questão que vale a pena do ponto de vista do vestibular de se destacar a respeito de Maquiavel, o que Maquiavel defende? O príncipe deve ser amado? Maquiavel é muito categórico, o príncipe não deve buscar ser amado, o príncipe deve buscar ser temido. Reparem que o temor não é um medo exagerado no sentido do apavoramento. O temor é um medo respeitoso. O temor é um medo num estado de atenção. Meu Deus, o que esse cara pode fazer? Por quê, gente? Porque alguém que busca ser amado, quando o governante busca ser amado, na medida em que ele comete um ato impopular, um deslize, um erro e tal, imediatamente esse afeto do amor será convertido em ódio, em raiva, em repulsa e, portanto, pode atrapalhar a gestão desse governante. Então, quando é temido, o temor gera um certo estado de atenção, uma certa preocupação em contestar, portanto, ele governa com maior tranquilidade. E um terceiro aspecto a respeito de Maquiavel que vale a pena destacar é que como é que Maquiavel orienta o príncipe a fazer com medidas impopulares. Maquiavel vai dizer que as medidas impopulares devem ser realizadas de uma só vez. Tudo que for impopular, tudo aquilo que gerar um desgaste no governo, deve ser realizado numa só vez. A maldade, o que é impopular, de uma vez só. E a bondade, o que é popular, você faz aos poucos, você faz a conta-gotas, de forma a ir habituando o súdito, habituando as pessoas a entenderem que aquele príncipe, que aquele governante, eventualmente faz algumas bondades. Reparem que esse é um modus operandi que, se nós atualizarmos no tempo, tem muito a ver com vários políticos hoje em dia, não é? O cara ganha a eleição hoje, num cargo de executivo, estou dando um exemplo, no primeiro ano ele coloca um pacote de maldades, ele bota taxa do lixo, taxa de iluminação, bota uma série de tributos, e sabe, né, quando mexe no nosso bolso a gente fica bravo. Então isso gera uma certa impopularidade para um governo que acabou de ser eleito. Mas ele tem mais 3 anos pela frente, 3 anos para asfaltar as ruas, inaugurar postos de saúde, escolas. Chega no final do 4º ano, quando ele vai para a reeleição, todas aquelas medidas impopulares feitas de uma vez só no primeiro ano não são muitas vezes lembradas e ele acaba sendo reeleito com muita tranquilidade. Também gostaria de colocar, né, que muitas vezes colocam o Maquiavel como sendo um defensor da monarquia exclusivamente. Há uma série de discussões de que Maquiavel também defendeu a república como uma alternativa de organização do Estado, né? O próprio Rousseau citou isso, e há uma obra de Maquiavel em que ele exalta também o modelo republicano. Portanto, esse é um debate, Maquiavel também defende a república e tal, é um debate que dá pra gente dizer que sim, também defende o modelo republicano. Mas se a gente avança no tempo, nós vamos chegar aí na era moderna propriamente dita e iremos nos deparar com os filósofos contratualistas. Os filósofos
contratualistas são aqueles que defendem o surgimento do Estado a partir de um contrato, o surgimento do Estado a partir de um pacto. Eles vão dizer, e isso é o ponto em comum entre eles, houve um momento em que nós vivíamos sem o Estado, coisas foram acontecendo e o surgimento do Estado a partir de um pacto, a partir de um acordo, de um contrato entre os indivíduos se fez necessário, e aí estabeleceu-se uma nova forma de organização, e há entre os contratualistas também aqueles que vão defender, nós vamos discutir que o modelo de Estado precisa ser superado por um outro modelo. Os filósofos contratualistas que são importantes do ponto de vista do vestibular são três. Eu falo de Thomas Hobbes, eu falo de John Locke e eu falo do iluminista propriamente dito, um cara que já está no século XVIII, Jean-Jacques Rousseau. Se a gente avançar, né, pelo iluminismo adentro, nós vamos encontrar também no século XVIII Barão de Montesquieu, que escreveu O Espírito das Leis, que pensou o Estado moderno, que pensou a importância da Constituição como lei maior, o modelo tripartite de poder, a sustentação de um Estado moderno a partir de três poderes independentes e harmônicos entre si, gerando um equilíbrio e evitando um espírito mais autoritário com a ascensão de um poder sobre os demais. Eu falo do poder legislativo, do poder executivo e do poder judiciário. Reparem então que nós temos aí mais uma vez, já no século XVIII, então, a filosofia política sendo discutida. No século XIX, nós temos aí vários filósofos também tratando de política, também tratando do papel do Estado, né? O Marx, por exemplo, vai discutir o Estado como sendo uma superestrutura, né? O Estado ele está constituído para atender aos interesses de uma classe dominante que não quer ceder, que não quer perder o espaço de exploração, o espaço de acumulação, de rentabilidade, de lucro, enfim, daí por diante. No século XX nós temos também a filosofia política aí sendo discutida nas mais variadas formas, né? Quando nós discutimos aí Estado e governo, quando a gente discute formas de governo, monarquia parlamentarista, monarquia centralista, república parlamentarista, república presidencialista. Nós temos também da filosofia política o surgimento de uma área parente, uma área muito próxima, chamada ciência política. Portanto, a política agora, além de um objeto de especulação, além de objeto de filosofia, também será um objeto de estudo e análise científica. Posso citar aí um grande autor do nosso tempo, Norberto Bobbio, um cara assim muito interessante e que vale a pena a gente conhecer um pouco mais. É claro que esses assuntos, gente, serão devidamente discutidos em outras aulas, ou presenciais, ou então em vídeo, a gente não sabe quando isso se resolve. Bom, em linhas gerais era isso que eu tinha para dizer. Eu queria dizer a vocês que estou super à disposição, caso vocês queiram aí tirar alguma dúvida. Vocês podem entrar em contato comigo via WhatsApp, via Facebook, via Instagram. Estou super à disposição de vocês e espero que vocês não se acanhem. Podem falar comigo no momento que vocês bem entenderem. Vivemos uma situação excepcional, situações excepcionais exigem medidas excepcionais. Portanto, estou à disposição de todos vocês. Espero que eu tenha me feito compreender nesta aula de introdução sobre filosofia política. Bom, gente, quero dizer também que eu estou morrendo de saudade. Um grande beijão a todos vocês. Se cuidem, se protejam, protejam os teus e as tuas. Um abração para os pais de vocês também, guerreiros e combatentes aí nesse momento difícil. Tá bom, gente? Juízo. Tchau.